meus viajantes! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Pra quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui, eu sou a Thaís Pereira, aqui do canal Viajar Viajantes, onde eu posto várias dicas de viagem, vlogs de viagem, tudo sobre viagem, tá? E no vídeo de hoje, gente, como vocês já viram aí no título, é um pouquinho diferente, é sobre o meu intercâmbio na Austrália. Então, eu vou contar aqui pra vocês, gente, sobre o processo, como que foi a minha decisão, por que que eu escolhi a Austrália, enfim. Vou mostrar tudo, tá? Então, se você tem vontade de fazer um intercâmbio, se você conhece alguém que tem vontade de fazer um intercâmbio, já manda esse vídeo pra pessoa. Eu vou mostrar tudo aqui que eu consegui pra vocês, tá bom? Então, vou começar aqui com esse vídeo que é sobre essas minhas decisões do intercâmbio, tá? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ative as notificações para vocês ficarem sempre ligados quando eu posto vídeo novo e vamos lá pro vídeo! Bom, gente, vamos lá, começando aí, né, sobre essa minha decisão. Bom, eu tô planejando esse intercâmbio, não é de agora, já tem um tempão, mais ou menos uns 3 anos que eu tô planejando esse intercâmbio. E como que eu decidi, né? Por que que eu decidi fazer o intercâmbio? Bom, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de fazer coisas diferentes, gosto muito de novidades, de conhecer lugares novos, então por isso que eu amo viajar, eu amo ter experiência, conhecer pessoas novas, ter histórias para contar, histórias para ouvir, eu amo tudo muito isso. E há um tempo atrás eu estava trabalhando e eu já estava muito cansada, gente, porque eu acordava cedo, pegava trem, ônibus. Eu moro aqui em São Paulo, então quem é de São Paulo vai me entender muito mais ainda. A gente sabe a nossa loucura aqui do dia a dia, a nossa correria do dia a dia. Então eu acordava, sei lá, 5 horas da manhã, pegava ônibus, trem, ia pro serviço, trabalhava o dia inteiro, depois ia pra faculdade, voltava e, enfim, essa era a minha rotina do dia a dia. E eu comecei a perceber o quanto eu estava cansada daquilo. E o quanto parecia que eu não estava vivendo. Parecia que eu só vivia, que eu só estava aproveitando a minha vida, gente, aos fins de semana, no feriado e quando eu tinha férias. Porque eram os dias que eu conseguia fazer alguma coisa, que eu conseguia sair com a minha família, com meus amigos, que eu conseguia viajar, enfim. E eu estava muito cansada daquilo. Parecia que o restante do dia, dos outros dias, eu não estava vivendo, sabe? Eu estava sobrevivendo. E eu odeio isso, porque eu gosto muito de viver. Gosto muito de aproveitar a vida. Então isso foi me cansando dia após dia. Então chegou um dia que eu tava muito cansada. Um dia não, né, gente? Foram vários dias aí no acúmulo disso. Cheguei na minha mãe e falei: mãe, quero passar um tempo fora do Brasil. Pra vocês terem ideia, que eu nem falei assim: ai, mãe, quero pedir demissão, quero viajar um tempo, quero esfriar minha cabeça. Não, eu queria passar um tempo fora do Brasil, porque eu estava muito cansada, assim, muito mesmo, como vocês podem ver, para eu ter tomado essa decisão. E aí, meus pais são separados, eu liguei pro meu pai também, ele veio aqui em casa, a gente conversou e eu falei: pai, eu tô cansada, eu quero passar um tempo fora do Brasil. Como eu coloquei até lá no Instagram, no textinho, no textão que eu escrevi, gente, meus pais são os melhores, assim, que eu posso ter. Porque todas as minhas loucuras, todas as minhas viagens que eu conto pra eles, eles são, assim, os primeiros a concordar, a aprovar, a se empolgar. Eles ficam mais empolgados que eu, né? E então, quando eu falei isso, quero passar um tempo fora do Brasil, eles só olharam realmente pra minha cara e falou: vai. Então, aquilo foi um combustível maior, óbvio. Então, gente, eu comecei a pesquisar. Falei: como que eu vou passar um tempo fora do Brasil? Comecei a pesquisar, na época eu tava estudando inglês, né? Então, eu comecei a pesquisar e aí apareceu o intercâmbio. Então, eu falei: vou juntar o útil ao agradável. Quero aprender um novo idioma, quero viajar, quero sair da rotina, quero ter experiências. Então, é isso que eu vou, fazer um intercâmbio. Comecei a pesquisar, gente, joguei no Google, comecei a seguir várias pessoas que fazem intercâmbio no Instagram, comecei a ver vídeos no YouTube, ler alguns blogs, enfim. Tudo comecei a pesquisar e finalmente comecei a chegar em agências de intercâmbio. Cheguei nessas agências de intercâmbio, gente, e comecei a mandar mensagem e enfim. Fui em uma,
né, foi a minha primeira agência de intercâmbio que eu fui, e lá ela me mostrou um pouquinho do intercâmbio. Então ali eu já comecei a ver que não era algo fácil, que era realmente difícil, mas a experiência era o que valia, e ali pra mim era exatamente o que eu estava procurando. Eu queria sair da minha zona de conforto, queria ter uma experiência, queria aprender um novo idioma, enfim. E ali, gente, quando eu fui para a agência, eu já estava com um país na minha cabeça. Esse país era o Canadá. Só que quando chegou lá, gente, eu já tive ali o meu primeiro impacto, que ela falou assim: o Canadá você não pode trabalhar, então você só pode estudar. E aí o que que eu pensei? Eu não tenho dinheiro suficiente para me manter em dólar no Canadá. Já descartei o Canadá. E aí ela me ofereceu a Irlanda, né? Na Europa, o custo-benefício estava bom, eu poderia ficar lá durante 8 meses, estudando, trabalhando, ganhando em dólar, tal, tal, tal. E aí, gente, eu saí dali com aquilo na minha cabeça, pronto, eu vou pra Irlanda. Já estava tudo certo, comecei a pesquisar outras agências e falava sempre da Irlanda. Fui em outras agências, presencialmente, conversei sobre intercâmbio, enfim, tudo. Então, assim, já estava tudo fechado que eu ia para a Irlanda. E aí, gente, eu fui em uma agência e lá ele fez a cotação para mim da Irlanda, falou a proposta deles e tudo. E no meio, gente, lá da proposta que ele estava apresentando, ele me perguntou: "Você prefere frio ou calor?" E eu falei: "Calor". Aí ele falou: "Por que que você vai para a Irlanda?" Porque a Irlanda são praticamente o ano inteiro frio, né? E aí eu falei: "Ah, por questão do custo-benefício e tudo". Eu já tinha escutado falar da Austrália, tá? Em outras agências assim, mas passou muito por cima porque falaram que era muito caro. Então, como falaram que era muito caro, gente, eu descartei a possibilidade da Austrália, né? E na verdade, antes do intercâmbio mesmo, quando eu estudava sobre viagem, pesquisava sobre países, eu via que a Austrália realmente era um país muito caro, né? Eu via assim, na questão do turismo, né? Eu indo como turista. Então eu vi que era realmente um país muito caro e deixei pra lá. Então nem cogitei a Austrália no intercâmbio. E aí ele falou pra mim, né, nessa agência: "Por que que você não vai pra Austrália? A Austrália tem um clima parecido com o do Brasil." Começou a falar, e eu falei assim: "Ah, porque é muito caro." E ele falou: "Mas quem disse, né, que é muito caro?" E ele começou a me apresentar a Austrália. Me apresentou Sydney, Gold Coast, Adelaide, enfim, várias cidades da Austrália. E quando ele me passou os valores, eu fiquei surpresa. Eu falei assim: "Nossa, não era realmente o que eu esperava, né? Eu esperava que ia ser muito mais caro." E aí ele falou: "Talvez as pessoas falem que a Austrália é mais caro porque precisa de uma comprovação financeira. Mas a comprovação financeira pode ser você, com seu pai, com a sua mãe, enfim." Então ali, gente, eu já mudei de ideia. E quando ele me apresentou, gente, Gold Coast, eu fiquei encantada com essa cidade. Eu falei assim: "É pra lá que eu quero ir, ponto final." E coloquei aquilo na minha cabeça. Eu amei a cidade, amei tudo. E quando ele falou que já tinha morado lá, outra menina que estava lá do lado falou que também tinha morado lá. Então, assim, eu falei: "É pra Austrália que eu quero ir, é pra essa cidade que eu quero ir." E aí comecei a pesquisar mais, ver vídeos, e aí eu me encantava mais e mais ainda. E aí, gente, eu mudei de emprego nesse meio tempo. Então, assim, na minha penúltima empresa que eu entrei, eu já entrei sabendo a data que eu ia entrar e a data que eu ia sair. Porque na minha cabeça já estava tudo certo quando que eu ia ir para a Austrália, e eu já tinha até a data que eu ia pedir demissão dessa empresa. E aí, gente, veio a pandemia, né? Veio a pandemia e aí atrapalhou tudo, mas assim, eu não desisti de fazer o intercâmbio devido à pandemia, até porque eu pensei, acho que muitas pessoas pensaram que a pandemia ia durar uns 2, 3 meses, né? Enfim, não durou isso, mas tudo bem. A gente pensou isso, então mesmo assim eu tava indo atrás, e aí apareceu uma agência no meu Instagram, porque eu tava pesquisando muito. Mandei mensagem também, me responderam, a gente conversou, me mostrou a proposta deles, e aí eu super gostei dessa agência e fechei com eles. Então fechei, assinei o contrato, tudo bonitinho.
Enfim, gente. E aí a pandemia foi que foi, né? Foi que foi. De 3 foi para 4 meses, 5 meses, 6 meses e aquela coisa toda. E a minha empresa que eu estava, gente, eu já estava super cansada. Acho que no terceiro, quarto mês ali de empresa que eu tinha, eu falei, gente, essa empresa não é pra mim, não. Só que eu estava segurando nela, gente, porque eu tinha o intercâmbio. Então, eu fui ficando ali, fui ficando ali. E a Austrália fechou as fronteiras, e a Austrália não abriu as fronteiras, e eu já estava cansada do meu serviço. Enfim, fui levando, porque eu sabia que uma hora eu ia sair. E aí, gente, um belo dia eu tava muito cansada e eu pedi férias e também foi uma resistência aí pra me dar férias. E eu comecei a colocar várias coisas aí na minha cabeça, o que que era melhor pra mim, o que que não era. Enfim, eu simplesmente comprei uma viagem para Cancún. Eu não tinha nem férias programada, não, eu não tinha autorização ainda das minhas férias, eu não tinha nada. A única coisa que eu pensei é, se não me derem férias, eu peço demissão. Acabou. Só que aí, gente, Deus é tão maravilhoso que eu consegui lá, consegui minhas férias, fui para Cancún. E quando eu viajei para Cancún, gente, é que veio na minha cabeça. É isso que eu gosto. Eu gosto de viver isso, eu gosto de viver experiências. Não adianta eu ficar num lugar que eu não esteja feliz. Por mais que eu tenha um intercâmbio planejado, eu sei que em breve eu vou sair, pra mim não dá. Gente, voltei de Cancún, no dia que eu voltei para a empresa, pedi demissão, não quis mais. E fiquei tranquila, saiu um peso das minhas costas. Só que aí eu tinha que terminar de pagar o intercâmbio, então eu falei assim, acho que não vai dar para eu ficar sem trabalhar. Então, uma outra empresa me chamou que eu nem tinha mandado currículo e falou: "Olha, a gente tá com uma proposta assim assim por um contrato temporário". Gente, quando falou isso, eu amei, eu falei: "Cara, é o que eu preciso". Embarquei nessa empresa e aí é que veio, né, gente? Foi a melhor empresa que eu trabalhei, que eu tinha a melhor carga horária, as pessoas incríveis, a demanda de trabalho, assim, muito gostosa de trabalhar, uma empresa muito boa, e eu fiquei assim, poxa, eu vou sair dessa empresa? Mas é aquilo, né, gente? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Então, eu fiquei um tempo nessa empresa, terminei de pagar o intercâmbio, tive mais um tempo de contrato renovado. E desde o início eu já tinha falado para essa empresa que eu tinha um intercâmbio para fazer, então foi super tranquilo assim, todo mundo já sabia, então eu conversava abertamente sobre isso, sabe? Para mim foi muito bom, foi muito mais leve, porque na outra empresa eu não falei isso, eu não podia nem falar, porque a empresa tinha uma cultura um pouquinho mais engessada. Então eu falei, se eu falar, acho que vai dar algum probleminha, né? Então não falei. Já nessa não, eles têm uma cultura diferente, uma mente muito aberta. Inclusive conheci várias outras pessoas lá que tinham feito intercâmbio, inclusive na Austrália também. Então, para mim foi muito mais de boa. Então, o que eu falava para mim mesma era: quando eu começar a aplicar meu visto, eu vou sair porque eu quero curtir minha família. E assim eu fiz, né, minha gente? Então, eu fiquei na empresa o tempo que eu tive que ficar. Quando eu comecei a mandar os documentos para agência para aplicação do visto, foi quando eu saí da empresa. Então, eu saí de lá com as portas abertas, saí muito feliz, muito grata por tudo, que quando a gente joga pro universo, gente, ele só traz coisas boas pra gente. Eu tenho muita fé em Deus, então eu acredito que ele sempre abençoa a minha vida. E eu aproveitei a minha família, né? Tô aproveitando minha família, minha casa, minhas amigas. Viajei, fui para Minas Gerais, que eu tenho família lá também. Aproveitei lá também. Então, acho que resumindo tudo aí, o processo do intercâmbio, gente, foi isso. Foi quando algo me incomodou, algo para mim não estava bom. E eu sei que não vai ser fácil, eu já pesquisei muito sobre intercâmbio, eu não vou romantizar intercâmbio, que é mil maravilhas, que vai ser tudo perfeito. Eu sei que não vai, eu sei que eu vou passar muita dificuldade em relação ao idioma, enfim, em relação ao choque cultural, só que é exatamente isso que eu gosto. É quando eu saio da minha zona de conforto e caio em um desafio e caio em outra coisa e que eu sei que vai me agregar muito, que vai me trazer muitas experiências e que eu amo isso. Então, além disso,
Outra coisa que eu amo aqui é o mundo da internet também, poder compartilhar isso. Sempre que eu recebo mensagem, nossa, você me inspirou a isso, eu fiz minha primeira viagem sozinha, enfim, é o que eu gosto de fazer. Tô indo para esse intercâmbio sozinha também. Conheci muitas pessoas pela agência, pelo grupo de Facebook, na internet, no Instagram que eu pesquiso, mas enfim, tô indo sozinha. E eu quero, gente, aqui compartilhar muita coisa com vocês, então pode esperar que tudo que eu conseguir aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Então é isso, quando algo te incomodar, algo que você sentir que não tá certo, não force. Não force em algo que não tá certo, não force em algo que tá te fazendo mal, que vai ser nesse exato momento, gente, que você vai redescobrir outra coisa em você mesmo, tá? Então foi assim que eu falei. Quando eu tava cansada, eu falei, não quero mais isso. E fui atrás, segui meu plano, segui meu objetivo. Foi muito planejamento, foi muita conversa. Muitas vezes eu deixei de sair para guardar dinheiro. Enfim, não vou falar, intercâmbio é barato aqui, estaria sendo, né? Seria uma grande mentira, não é barato. Mas quando você tem um objetivo, quando você se planeja, tudo dá certo, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Podem esperar que terão muito mais coisas. Estou muito ansiosa aí porque a viagem tá se aproximando, então cada vez mais tô curtindo mais minha família, mais minha filhinha de 4 patas que tá aqui embaixo, só que não dá pra vocês verem. Tô curtindo minha casa, minhas amigas, meus amigos. E é isso, gente. Podem esperar que vai ter muito mais coisas aqui, porque eu vou levar vocês comigo também para essa viagem, que vai ser tudo novo para mim. Então, quando eu estiver feliz, eu vou compartilhar. Quando eu estiver triste, também vou compartilhar. E meus perrengues também, quem já me segue lá no Instagram, sabe também que eu conto lá os perrengues que eu passo, as dificuldades. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado e embarquem comigo aí para a Austrália, tá? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.